Boa noite, boa noite. Estamos aqui iniciando hoje mais uma live, na verdade, a primeira live da Rede Brasilândia Solidária, aqui na região da Brasilândia. Eu sou Jussara Terezinha, faço parte da organização da Rede Solidária, moro aqui no coração da Brasilândia e também sou colaboradora da Rádio Comunitária Cantareira FM 87,5. Hoje quem vai nos ajudar a apresentar a rede, além de mim, claro, né? Quero saudar aqui o Fábio Ivo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio Ivo. Acho que ele não está... Boa noite. Olá, boa noite, Jussara, boa noite, o Carlos, boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, e vamos dialogar um pouco hoje sobre a Rede Brasilândia Solidária e nosso território. Quero saudar aqui também, agora nesse momento que está aqui com a gente já na live, é o Jabes Campos. Boa noite, Jabes. Está sem microfone, Jabes. Abre o seu microfone para nós poder te ouvir. Gente, eu estou aprendendo ainda não consegui aprender a usar essas coisas, mas vamos lá. Boa noite, Jussara, boa noite, Fábio, boa noite, Carlos, boa noite todos os ouvintes aí, todos aqueles que estão conosco aqui nessa live. Eu acho que vai ser uma conversa muito boa, viu, Jussara? Acho que sim. E está aqui com a gente também, já prontinho aí, o Carlos Cordeiro. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jussara. Boa noite, companheira Jussara, Jabes, companheiro Fábio Ivo. É uma alegria muito grande poder estar aqui partilhando com vocês e todo o povo de luta que está junto aí conosco nessa live. Como eu falei no início, essa é a nossa primeira live da Rede Brasilândia Solidária. E hoje vamos apresentar a Rede Brasilândia Solidária, como ela surgiu, né? Vamos falar um pouquinho como é que ela se organiza, né? Também a atuação dela no território e suas próximas ações. Esse é um pouco o que a gente vai conversar durante uma hora aqui, né, nossa live pelo Facebook da Rádio Comunitária Cantareira FM e pelo Facebook da Rede Solidária Brasilândia, que você pode acompanhar também. Lembrando que é só você entrar em contato aí com a gente, né? Nós temos aí várias pessoas que estão acompanhando e estarão passando, então, para a gente as informações. E aqui eu vou fazer só um breve relato, para situar os nossos internautas do que é que nós estamos falando hoje, que já estão aí conectados, tem gente já conectada aí acompanhando a nossa live, né, aí pelo Facebook, e acompanhando aqui. Então, um pouquinho da Rede Solidária Brasilândia, lá no mês de fevereiro, só muito rápido para a gente falar, né, quando algumas pessoas, algumas lideranças aqui da Brasilândia, né, achavam que era muito importante a gente organizar uma rede para refletir um pouco sobre as questões locais. Acontece que foi feita algumas conversas e a gente foi cuidando de outros assuntos e a Rede Brasilândia Solidária foi sendo maturada. De repente, né, quando chega em março, iniciou aí já o mês de março, com toda essa tensão na cidade de São Paulo, no mundo já vinha essa questão das mortes pelo coronavírus, e quando foi em meados de março, então a gente começou a sentir essa pressão muito forte, principalmente aqui na Brasilândia, onde muita gente começou a morrer em consequência das infecções do coronavírus, e aí aquele desespero geral, né, todas as lideranças tentando buscar fazer alguma coisa, e foi então que a gente retomou o diálogo da Rede Brasilândia Solidária. Iniciamos algumas reuniões, e nós 4 que estamos aqui hoje, né, o Carlos vai entrando no caminho, a gente, juntamente com um monte de gente aqui da Brasilândia, gente forte, guerreira, a gente foi iniciando aí as conversas, as reuniões, articulando e fazendo, então, a rede acontecer. E ela foi tomando rosto, né, a Rede Brasilândia Solidária foi criando um rosto, né, esse rosto próprio da nossa região, e ela está ainda em fase de construção. E é um pouco isso que a gente vai conversar hoje aqui nesse programa, até para dizer, a Rede Brasilândia existe, né, um grupamento de pessoas, ela está em construção, né, uma construção coletiva e que demanda de muita paciência, né, mas, ao mesmo tempo, ela vai se consolidando.
A gente vai começar nosso papo de hoje, né? Lembrando, eu queria assim, saudar primeiro a todas as entidades que compõem a rede, as entidades, os coletivos, os ativistas, os profissionais de saúde, da educação, da cultura, né? As pessoas com deficiência que estão aí nos acompanhando, a juventude, né? O pessoal aí preocupado com a questão de captação de recursos, que a gente precisa disso também, né? O pessoal da Geração Emprego e Renda, que estão aí acompanhando a gente, a bela equipe de comunicação, que faz um trabalho belíssimo de divulgar aquilo que a gente faz na rede, e você, internauta, que está aí acompanhando, que está compartilhando, que daqui a pouco vai poder entrar e dar aí a sua opinião. Acho que eu não falei da educação. Enfim, são todas as profissionais que estão aí nos acompanhando. Nós vamos começar o nosso programa, a dinâmica do nosso programa, e o Jabes Campos vai nos ajudar numa reflexão inicial, né, que é muito importante a gente entender um pouco quando a gente fala de uma rede, que uma rede ela é diferente de um movimento, ela é diferente de um fórum, ela é diferente de uma organização, ela é diferente de um partido, de um sindicato, de uma, diga assim, de um outro, qualquer outro tipo de jurídico que a gente conhece por aí, de uma OS, de uma ONG, de um instituto e assim por diante. Ela é uma rede. A gente precisa entender um pouco como que se forma a rede, né, quais são os seus princípios, como é que ela se organiza, já que a gente entende que a rede Brasilândia é uma rede horizontal. Então, Jabes Campos, com você, tem aí agora um tempinho para você conversar com os nossos internautas e falar um pouquinho desses princípios da rede Brasilândia Solidária. O Jabes continua com o seu microfone fechado. Por favor, Jabes, vamos lá. Aí ele está ligando. Ok, vamos lá, Jabes. Então, gente, acho que é um grande desafio a rede, né? Ela cresceu de uma forma assustadora. A gente começou faz 2 meses, praticamente, a construção efetiva dessa rede, com ações, primeiro ações de rua, né? E hoje nós temos 300 pessoas envolvidas nos 10 grupos operativos, né? 10 núcleos operativos no território. E o interessante é que é uma rede que ela foi se formando com um objetivo central, né, que é o combate ao coronavírus. Isso que une a rede. Então, é esse objetivo comum. Então, eu queria destacar que uma rede, ela se forma e ela consegue avançar quando ela tem no seu... o seu vetor é o objetivo comum. Então, essa é uma característica fundamental da rede e que nós devemos sempre, ao participar, ao entrar para a rede, a gente olhar para esse objetivo e somar todos os esforços, né? É isso que nos une e é isso que nos anima. Nosso objetivo comum hoje é construir uma luta de combate ao coronavírus, que envolve informação, que envolve ação, que envolve distribuição de máscaras, que envolve a busca de captação de recursos, que envolve a entrega de cestas básicas, tudo isso que está intimamente ligado ao nosso objetivo comum, que é o combate ao coronavírus. Então, uma característica fundamental da nossa rede, e que a gente entende de qualquer rede que seja horizontalizada, como a nossa rede, é o objetivo comum. 2 outros princípios fundamentais que a gente pode colocar na construção dessa rede é a corresponsabilidade e a responsividade. O que é exatamente isso? A corresponsabilidade é exatamente essa possibilidade de que todos os membros da rede se sentem responsáveis por construir essa unidade em torno do combate ao coronavírus. Todos os membros da rede se sentem corresponsáveis para que esse objetivo seja alcançado. E a responsividade é a capacidade de que essa rede possa dar uma resposta efetiva a esse objetivo comum. Então, trabalhando rapidamente com esses princípios, que é a questão do objetivo comum, é a questão da corresponsabilidade, a questão da corresponsabilidade e a questão da horizontalidade.
aonde nós discutimos de forma horizontalizada em todos os grupos, para que os grupos possam construir propostas de ação e essas propostas de ação sejam executadas ou de uma forma coletiva, como, por exemplo, as ações que as UBSs realizam no esclarecimento, na distribuição de máscaras, como ações como aconteceu recentemente a ação da juventude lá na Praça Marielle, certo? Eu acho que é um pouco, só para a gente iniciar, Jussara, acho que eu colocaria um pouco essas questões. Eu acho que a gente pode ir avançando mais para frente para a gente poder falar um pouco mais desses princípios que envolve também a confiança, que envolve também as ações coordenadas de uma rede para que a gente possa chegar a um objetivo comum. Como a própria Jussara falou, nós somos uma rede horizontal. Ninguém pede carteirinha para participar da rede. Não é uma rede que tem partidos políticos, enfim, é uma rede da comunidade, dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação, dos profissionais da assistência, das entidades que se organizam no território e que atuam no território. Esse é o objetivo central, e eu diria, para finalizar, que é o grande objetivo da rede, e essa rede deixa esse legado para a nossa região, que é a construção de uma rede horizontal de solidariedade que atua agora no coronavírus, mas que tem grandes desafios pela frente. Agora, Jabes, só para a gente entender melhor, só um pouquinho, Jabes, fica aí. O pessoal deve estar se perguntando em casa, se ela é uma rede horizontal, todo mundo participar, como é que ela se organiza? Tem uma organização? Quem que ajuda o pessoal a fazer esse processo? Eu acho que é interessante também a gente destacar isso. Como é que é feito esse trabalho, né? Quer dizer, assim, tem algumas pessoas que estão mais disponíveis aí até acolhendo todas essas informações e fazendo, operacionalizando isso. Porque só para a gente entender um pouquinho isso, assim, parece que é um monte de gente, 300 pessoas, mas como é que esse pessoal se organiza, concretamente? Boa pergunta, é verdade. Bom, olha, nós hoje estamos organizados da seguinte forma, nós temos 10 grupos operativos. E esses núcleos, eles se reúnem num núcleo que a gente chama de internúcleos, que é uma representação de cada núcleo desse, que se reúne uma vez por semana para que possa colocar as questões mais objetivas e propor os encaminhamentos. E nós temos também um grupo operativo, vamos dizer assim, é um grupo que vai executar ações importantes para fazer com que a rede possa caminhar, possa dar passos, possa poder, possa avançar nos objetivos que ela como um todo está definindo e esses objetivos são destacados e discutidos no grupo chamado Internúcleos. Ok, obrigado, Jabes, pela sua contribuição. Como eu estava falando no início, a rede ela vai se estruturando, né? E aí vai se ajustando, vai andando, e a gente vai criando novos, vai se entrelaçando, e também a gente está aí já agora caminhando para o nosso terceiro mês de atuação da rede. E para falar um pouquinho dessas ações mais específicas da rede, está aqui com a gente o Fábio Ivo, que já se apresentou, que o Fábio é um dos articuladores, né, que tem aí acompanhado bem de perto essas ações de rua no território. Então, ele tem acompanhado essa questão da sonorização com o caminhão de samba, como essa aproximação com as lideranças. Então, Fábio Ivo, conta para a gente um pouquinho. Claro que a gente não vai conseguir falar de tudo, né, porque é tanta coisa, mas, assim, acho que contar aqui um pouquinho as principais ações que a rede vem fazendo. Eu vou pedir para o Jabes fechar o microfone dele, porque ele está escrevendo aí, e aí está dando ruído aqui. Vamos lá, Fábio Ivo. Abre o seu microfone, por favor. Olá, boa noite, novamente. Então, a nossa rede, como foi falado, ela inicia a partir dos desafios que foram colocados pelo coronavírus, e com algumas questões muito complexas, porque, ao mesmo tempo,
que nós precisamos atuar em rede, como o Jabes escreveu, também precisávamos dar respostas muito rápidas, por conta que nós estávamos falando de salvar vidas. Ou seja, no fundo, o principal objetivo da Rede Brasilândia Solidária é salvar vidas, é reduzir o número de mortes no nosso território. A partir disso, uma das primeiras ações que a Rede Brasilândia começou a realizar foi uma ampla campanha de comunicação, um trio elétrico, 3 carros de som, chegamos a ter 3 carros de som simultâneos. Depois nós colocamos mais de 100 faixas, estamos há mais de 15 dias com um carro de som disponível para a rede todos os dias. Então, essa foi uma das principais ações de comunicação. Junto a isso, nossa página do Facebook e um trabalho fantástico feito pelas equipes dos grupos da saúde, da educação, da cultura, da juventude, todos os grupos atuando de forma conjunta, levando informação para a nossa comunidade da importância do isolamento social, de ter sempre cuidado de lavar as mãos e de usar máscara. Na questão da máscara, nós fizemos já a distribuição de milhares e milhares de máscaras. Na verdade, mais de 110 mil máscaras foram distribuídas de forma gratuita para a população da Brasilândia, através das nossas entidades parceiras, tá? E também das UBS. Outra ação que nós estamos fazendo, que foi um terceiro passo da nossa ação, foi a questão das ações de solidariedade, que nós, a partir da atuação da comunicação, a partir da ação da distribuição da máscara, também chegamos à realidade da fome e da necessidade. Então, nós também temos apoiado as ações do nosso território de solidariedade, também temos feito distribuição, e em breve será feita uma prestação de contas sobre essa distribuição de alimentos, mas não só de alimento, mas como outros apoios que estão sendo dados com o apoio da Rede Brasilândia Solidária, inclusive de famílias que precisaram de ajuda por conta de violência doméstica, e a Rede Brasilândia Solidária tem atuado para proteger essas famílias, essas mulheres e essas crianças. Também temos atuado de forma muito firme na questão das políticas públicas. Desde o início, nós defendemos a abertura de 100% do Hospital da Brasilândia para atender a população, a questão da testagem, a questão da necessidade de processo de isolamento das pessoas que têm o vírus, mesmo que elas não estejam numa situação grave, tem sido um outro eixo de atuação da Rede Brasilândia Solidária na política pública. E, para finalizar, eu destacaria que nós temos atuado de forma conjunta com toda a rede de serviço básico do nosso território, com a saúde, com a educação, com a cultura, e de uma forma harmônica, mostrando que é possível ter uma relação afirmativa da comunidade, das lideranças no território, mas de forma respeitosa com os profissionais do território. Mas isso também não nos inibindo a ser firme e incisivo na cobrança das políticas públicas, por conta que está provado que o alto índice de morte do nosso território está diretamente relacionado à falta de políticas públicas históricas e estruturantes. Então, para isso, nós temos atuado na saúde, na solidariedade, na comunicação, mas também na cobrança das políticas públicas efetivas. Fábio, você que tem, circulado aí mais diretamente nesse contato com a comunidade, aí nos bairros, como é que você sente que a comunidade reconhece o papel da Rede Brasilândia Solidária, de um modo muito especial, ligado à questão da saúde? Haja visto que a gente viu aí várias ações, né, que a rede acabou motivando, incentivando, e o pessoal acabou fazendo, e acabou colocando a Brasilândia até na mídia, né? Colocamos a Brasilândia na mídia para desvendar um pouco, porque estava meio assim escondido, até mesmo esse número de pessoas
que estavam sendo contaminadas e até mesmo dos óbitos na Brasilândia. A gente não tinha assim muito. A partir daí, a gente começa a sentir que a Brasilândia aparece mais até mesmo nas estatísticas, aí não tinha mais como esconder. Como é que você sente essa relação da rede com os grupos de base, principalmente o pessoal da saúde, que é com quem você tem uma relação bastante próxima? Jussara, eu acho que nós temos, um dos nossos grandes desafios, que foi colocado desde o início, era a questão da comunicação. É muito importante que a gente reafirme que a culpa do grande índice de morte da Brasilândia não é da população da Brasilândia. Ou seja, não é por conta que a população da Brasilândia não esteja se protegendo e fazendo o seu papel. A adesão da população ao isolamento de uma forma do possível, a adesão da população da Brasilândia ao uso de máscara é algo fantástico. A receptividade da população às nossas orientações é muito grande. Não existe, nós andamos em todos os bairros da Brasilândia, em todas as ruas, em todas as vielas, em todas as favelas. Não houve um gesto que pudesse colocar em questionamento o nosso trabalho, o trabalho da saúde, o trabalho dos profissionais da educação. Nós temos ações de proximidade com todo o território e com muita receptividade. Então, o que é muito importante nós sabermos, e nós estamos sempre afirmando, é que a população da Brasilândia está dando a resposta que requer. Quem não está dando a resposta que requer é a estrutura do poder público do ponto de vista das 3 esferas, o que depende da estrutura governamental, não do serviço básico. Quando a gente tem um problema de não ter o hospital 100% funcionando, esse é um problema. Mas não é um problema do agente de saúde, do médico, da supervisão de saúde do nosso território. É um problema estrutural da gestão municipal. Quando a gente tem uma desinformação sobre a questão dos riscos, está muito relacionado à questão de como o governo federal vem tratando e uma falta de entrosamento nos 3 níveis de governo. Então, não é uma responsabilidade do povo. O povo tem sido muito afetivo e contribuído muito. Quando nós temos, por exemplo, agora a ação da abertura do shopping center, e os trabalhadores da Brasilândia vão ter que ir lá para trabalhar como vendedor, como auxiliar de limpeza, então vão ter que sair de casa e se contaminar e morrerem muitos, a culpa não é da população, a culpa é de quem está fazendo essas ações. Beleza. Depois a gente vai estar conversando um pouco mais sobre isso, que no processo a gente foi caminhando aí nesse encontro, né, esses contatos com as lideranças, foi identificando também, né, a angústia da população, principalmente aqui da Brasilândia, com a questão da renda, né, tendo em vista que na Brasilândia é um distrito com um alto índice, né, de trabalhadores e trabalhadoras, né, que tem hoje os seus trabalhos informais. E esse chamou muita atenção, porque a gente falava, né, e continua falando, como você vai fazer o isolamento social se as pessoas não têm renda, né, se as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, para pagar as contas, e assim por diante. Aí, nesse caminho, né, Carlos Cordeiro, juntamente aí com o estudo, né, do Observatório Metrópolis, vem nos ajudar a refletir e entender um pouco esse número de pessoas que hoje estão nessa situação na Brasilândia. Então, eu gostaria que o Carlos Cordeiro, que está aqui na nossa sala, pudesse conversar um pouco com a gente sobre esses dados, esse estudo que está sendo feito, e o que isso contribui para o fortalecimento, né, para as próximas ações que a Rede Brasilândia vai fazer. Então, Carlos, com você. Olha, Jussara, esse é um tema muito importante, né? Aliás, acho muito importante lembrar aqui para todo mundo que o nome da nossa rede é Rede Brasilândia Solidária, né? Aí tem a questão do debate da solidariedade. E a gente sabe que não existe aí a solidariedade dentro de um outro princípio que não da dignidade da pessoa humana, né? A gente aprendeu lá nas nossas comunidades eclesiais de base, né, que toda a dignidade da pessoa humana, ela precisa levar para outros
outras questões de dignidade, seja de emprego, de salário. Você tem que ter uma dignidade completa. E quando a gente fez o estudo aqui da nossa região Brasilândia, né, do nosso bairro da Brasilândia, a gente viu que não existe dignidade desta população que está aqui. Se não bastassem, né, essas mortes do coronavírus, né, no último dado que eu vi eram 209 mortes na Brasilândia, 124 na freguesia do Ó, nós vimos que 29% dessa nossa população, os domicílios são em favelas, quer dizer, de cada 10 moradias, 3 são em favelas. Hora que a gente vê, de cada 4 pessoas, uma está desempregada, você imaginar você mais 3 amigos, né, um dos 4 ali está desempregado, ou então a gente vê essa questão da renda, 41% daqueles que estão com a sorte de ter algum tipo de renda, algum tipo de trabalho, quase metade desses estão em empregos que não têm nenhum tipo de registro em carteira, que são empregos informais. E a gente viu muito bem o impacto do coronavírus no emprego, né? Quem foram aqueles que mais sofreram? Foram aqueles que não tinham nenhum tipo de proteção social, né? A gente viu que uma das primeiras medidas do governo federal foi permitir que os empresários pudessem demitir. Então, essa nossa população sofrida aqui da Brasilândia, 41% dela que estava empregada, ela voltou para sua casa sem ter nenhum tipo de garantia de renda, né? Sem contar aquela que já estava desempregada. Então, a Rede Brasilândia Solidária, olhando para essas informações, sem contar outros dados importantes que a gente vê da Rede Nossa São Paulo, que aqui na região Brasilândia, no nosso bairro da Brasilândia, a idade média ao morrer, por exemplo, é de 60 anos de idade, enquanto em Moema é 80 anos, ou seja, aqui se vive 20 anos menos que outros bairros da nossa cidade. A gente viu que para devolver a dignidade da pessoa é preciso que você tenha garantido a ela algum tipo de renda, né? Então nós criamos o grupo aí, o núcleo de trabalho e renda da Rede Brasilândia Solidária. E nós começamos a desenvolver algumas reivindicações e alguns projetos. Uma reivindicação que nós, inclusive, estamos tentando encaminhar o prefeito Bruno Covas é ter uma garantia de uma renda emergencial complementar, né? Porque tem aí essa solidariedade da cesta básica, tem as máscaras que nós estamos fazendo chegar para essa população, mas a gente sabe que tem o gás, tem a luz, tem a água, tem o remédio, e que nós precisamos, então, ver também essa situação atendida. E nós resolvemos aí, inclusive com o apoio da PUC, nós resolvemos fazer uma pesquisa entre esses trabalhadores aqui da nossa região, né? Então, a pesquisa que ela já está aí rodando, ela vai ser oficialmente lançada amanhã, inclusive, nas nossas redes sociais. Nós queremos saber dos trabalhadores aqui da região qual foi o impacto dessa crise do coronavírus no seu emprego, na sua renda, ou daqueles que são proprietários aqui de um pequeno negócio, de um pequeno comércio, qual foi o impacto do coronavírus aqui no seu negócio? E perguntando para essas pessoas, vocês estão dispostos, vocês estão disponíveis para que a gente possa fazer uma rede de solidariedade, de consumo e de fortalecimento do consumo local na nossa região, né? Então, nós estamos, inclusive, com a ajuda da Universidade da PUC, fazendo essa pesquisa aqui na região, e a gente quer pedir para todo mundo que está escutando a gente que possa, inclusive, nos ajudar para fazer com que esse questionário, que é respondido no celular, possa chegar para todo mundo. E uma coisa muito importante, nós decidimos na rede que 20% dos recursos arrecadados na nossa rede, elas vão para o projeto de trabalho e renda que nós estamos desenvolvendo junto às costureiras da região. Essas costureiras que normalmente são muito exploradas por esse setor têxtil, né, na nossa cidade. Então, nós estamos com um projeto. Se você quer doar pano para que a gente possa confeccionar as nossas máscaras, você doa, liga para a gente vai buscar o pano, você quer doar a linha, você quer doar o elástico, e nós estamos pegando toda essa doação e levando agora para essas nossas costureiras. Nós queremos discutir com elas um projeto de economia solidária, ou seja, vamos doar as máscaras que a gente confeccionar, mas nós queremos produzir ela aqui na nossa região, valorizando essas trabalhadoras que são aqui, que são costureiras, e destinando, inclusive,
parte aí do que a gente tem arrecadado na renda para que isso possa servir de algum sustento para essas trabalhadoras. Então, essas são iniciativas que a rede está fazendo nesse núcleo de emprego e renda. Agora, Carlos, você fala dessa questão das máscaras e parece que agora com essa flexibilização do mercado, né, que é a grande preocupação do mercado, parece que as máscaras é uma das armas mais importantes que ainda a gente tem para proteger a população, né? Então, acho que é um desafio bastante grande a gente ter a produção de máscaras na região, né? Olha, é importante, a gente quer aqui agradecer, inclusive, as pessoas de dentro e fora da nossa região que estão doando as máscaras, né? Nós tivemos aí do Banco da Ecoval, doou 100 mil máscaras, mas nós temos várias costureiras, né, senhoras, né, outras jovens costureiras que estão doando o seu tempo sem receber nada para confeccionar essas máscaras, para que essa população possa ter esse tipo de proteção. A gente sabe que é essencial. Hoje ninguém mais sai de casa sem a máscara. E aqui a gente quer reforçar este convite para todo mundo. Fique em casa, mas se você sair, use a máscara, né? Então, a gente acha esse item essencial para impedir essa contaminação pelo coronavírus. Agora, nós queremos também fortalecer uma produção de máscaras aqui na nossa região, né? Inclusive, estamos agora vendo como é que a gente faz com esses 20% dos recursos que a gente está arrecadando, para ver como é a melhor maneira de empregar ele com essas costureiras aqui que precisam tanto também da nossa ajuda. E usar a máscara direitinho aí, com todas as orientações que são feitas, né? Não é ficar com a máscara no pescoço, nem colocar na cabeça, nem servir para segurar o cabelo, né? Então, acho que é importante cuidar desse uso da máscara, porque, às vezes, ela também pode ser danosa, né? Você pode se contaminar se você não usar direitinho, mas é muito importante usar. Você sabe que ontem, só uma informação aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, ontem eu circulei em Itapecerica da Serra. Você sabe que lá no município, 100% das pessoas estão usando máscaras. Então, acho que é um dado muito bacana. E aqui na Brasilândia também a gente viu, conforme foi falado aqui, o próprio Fábio já falou, aumentou muito o índice das pessoas usando máscaras. Então, você que não usa, né, por favor, vamos usar máscara para a gente poder garantir um pouco mais, já que a gente não tem nenhuma garantia que vai ter vacina, que vai ter remédio, que vai ter hospital para todo mundo e assim por diante. Então, vamos tentar se proteger, beleza? A gente vai dando continuidade, já passaram aí mais de 30 minutos do nosso programa, rapidão, né? Passa muito rápido. Está chegando aqui no nosso chat várias contribuições, várias conversas, inclusive pessoas que compõem os núcleos que nós acabamos de falar antes aqui. Nós já falamos de alguns, mas nós temos aí, são 10 núcleos, conforme o Jabes falava, e o Fábio Ivo reforçava no início, né, da sua apresentação, 10 núcleos que compõem hoje a Rede Brasilândia Solidária. Eu vou começar aqui falando, assim, só apresentar rapidamente alguns núcleos, e aí o Fábio continua, o Jabes, o Carlos, né, fala um pouquinho mais, o Carlos já falou do emprego e renda, mas também seria legal melhorar um pouquinho as pessoas que estão participando desse núcleo, né? Então, aqui eu queria aproveitar e dar um alô, um salve bem forte a todos os companheiros e companheiras da cultura, né, que é uma das áreas hoje muito afetada pelas políticas, né, tanto do governo federal, como estadual, como municipal. O pessoal que faz os conteúdos, né, que produz conteúdos culturais no território, na cidade, no estado e no Brasil, estão passando por um momento muito difícil, né, porque não tem dinheiro, né, não tem ajuda financeira, tudo está parado, e principalmente os artistas que viviam, né, do seu próprio trabalho, né, do seu próprio trabalho no dia a dia, hoje estão aí desempregados, né, porque não tem o que fazer. Então, eu queria dar um grande salve a todos esses heróis da cultura que estão se reinventando. A gente vê todos os dias o pessoal se reinventando nesse momento de pandemia, né, fazendo aí pequenas lives, né, fazendo a questão cultural da arte, trazendo letras de músicas, e essa galera toda compõe esse núcleo da cultura aqui da Brasilândia. É uma galera muito bacana. Então,
Um salve a todos, eu não vou fazer nenhum nome, porque a gente vai cometer injustiça, a todos e a todas que compõem aí o Núcleo da Cultura, né? A gente está aí juntos, né? E são pessoas importantes para esse processo, até da gente entender melhor a relação da cultura, né, com o território, né? Então, como é que a cultura se relaciona com tudo o que acontece aqui no nosso território. Então, um salve para vocês. A gente quer também trazer aqui o pessoal da pessoa com deficiência. Você sabe que, de repente, em nossas conversas, né, esse rosto da Brasilândia, da pessoa com deficiência, muitas vezes invisível, né, muitas vezes, né, a gente não sabe onde que estão, a gente não conhece as necessidades, as dificuldades que essas pessoas têm. E são pessoas muito afetadas diretamente aí pela questão do coronavírus. Além de todo o cuidado que essas pessoas precisam ter, tem as limitações, muitas vezes, de ir atrás de recursos. Então, um grande abraço, bem afetuoso, bem carinhoso, a todos e todas, né, que estão hoje nos ouvindo. E também nós temos agora mais um núcleo, já vou falar dele também, porque depois eu não falo mais dos núcleos. Mas um núcleo bem caçulinha, né? É o mais jovem, em idade de organização, mas é um núcleo que reúne gigantes e gigantas, né? Vamos dizer assim, pessoas valorosas do território, que são as entidades sociais e os coletivos, que, na verdade, são essas entidades na base, que hoje estão fazendo a diferença junto com a rede, né? Que é garantindo aí que as pessoas não moram de fome. Que eu acho que esse é um dado que a gente precisa trazer aqui na rede, que se hoje nós temos milhares, eu vou falar, milhares de famílias na Brasilândia não passando fome, é porque essas entidades estão cuidando, estão aí fazendo esse corpo a corpo, estão atendendo às necessidades na medida do possível. E não são entidades que têm dinheiro, não, são entidades que estão vivendo da solidariedade, da ajuda, da contribuição, daquilo que entra no dia a dia. Então, a gente deixa aqui, né, o nosso apreço, né, a rede toda está aí muito, de certa forma, agraciada com o trabalho de vocês, e é um coletivo que está aí na sua segunda reunião. Então, esse coletivo, na verdade, esse núcleo das entidades e coletivos da Brasilândia. E o Fábio Ivo aí, que tem uma atuação com a saúde, pode falar para a gente um pouquinho da saúde, da educação. Aí tem juventude também, não sei se ele fala, o seu Jabes fala. E depois o Jabes da Esteira já entra falando um pouco aí, ele já deu um enfoque nesse núcleo de captação de recursos, mas acho que é legal falar um pouquinho como é que acontece essa captação de recursos na nossa rede. E nós temos aí também a assistência social, que eu gostaria que ele pautasse um pouquinho, e o núcleo de comunicação. E depois o Fábio dá aí os detalhes, né, que faltaram do núcleo de trabalho e renda. Vamos lá, Fábio Ivo? Vamos. Acho que só para a gente retomar um pouco o que eu vinha falando, o trabalho que está sendo feito pelos profissionais que atuam no nosso território, nós precisamos reconhecer como essencial para este momento. Desde que seja os profissionais da saúde, desde o agente de saúde até a nossa supervisora, que tem se desdobrado para dar conta da realidade que está posta, que é uma realidade nova, com falta de estrutura. Todos nós sabemos que o SUS vem sofrendo fortes ataques e perca de recursos nos últimos anos, e isso acarreta diretamente na realidade que está posta nesse momento. Quando a gente está falando de territórios que não têm as suas UBS, como o território do Jardim Damasceno, como o território do Jardim Brasília, a questão lá no Elisa Maria, do AMA e da UBS, que pegou fogo, agora tem uma meia UBS improvisada, com os 3 profissionais trabalhando de forma não adequada do ponto de vista de estrutura física, tudo isso vai acarretando num prejuízo ao atendimento. Mas, por outro lado, tem lá os agentes de saúde, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, as gerentes das unidades, que todas, sem exceção, tem um gerente, os demais são mulheres, com um trabalho fantástico, coordenado pela supervisão.
parceiros do nosso território, parceiros da rede. Quando nós vamos para a educação, também da mesma forma, os profissionais da educação estão se reinventando e cumprindo um papel muito importante, porque imagina as crianças e adolescentes do nosso território, mal iniciou o ano letivo, tiveram que retornar para casa, em casas pequenas, sem estrutura, com a preocupação como será a questão do ano letivo, e cabe a esses profissionais da educação levar uma mensagem a esses seus alunos de acalmar, de tranquilizar, de levar uma informação sobre o cuidado, mas também estão fazendo trabalho de solidariedade, de cuidar da pessoa, além e muito além da questão simplesmente do conteúdo acadêmico. Os profissionais da assistência, né, estão sofridos do ponto de vista de estrutura do nosso território. Então, todos esses profissionais têm atuado de forma muito firme e sempre se colocando de forma parceira do território e da rede. Nós temos os desafios de fortalecer, enquanto Rede Brasilândia Solidária, enquanto lideranças da Brasilândia, as entidades que a Jussara citou, que são entidades históricas de muita força no nosso território, de lutar para ampliar e fortalecer os serviços públicos do nosso território. Precisamos de um Estado forte para responder à altura das nossas necessidades. A questão que o Carlos vem tratando, né, vem ali no grupo de trabalho e renda, ele será fundamental a ideia da economia solidária, dialogando com os serviços de saúde. Nós temos serviços de saúde desenvolvendo trabalho de economia solidária. Nós temos muitas profissionais da área de educação incentivando atividades solidárias. E, por último, o que eu acho que é muito importante a gente ter clareza é que nós vamos ter um período muito, muito longo de dificuldade no nosso território, no país inteiro, mas especialmente na Brasilândia, onde nós estamos, por conta das características que o Carlos citou. Gera um território muito fragilizado do ponto de vista econômico. Com toda essa crise, os problemas vão se agravar. Entendeu? Então, nós precisamos ter muita clareza que nós precisamos lutar para fortalecer todos os serviços públicos do nosso território. Saúde, educação, assistência. Mas nós temos também que ter um olhar muito especial sobre a cultura, que vem sofrendo fortes ataques. E o que será de um território como o da Brasilândia, tão sofrido, se não tiver um momento de lazer, um momento cultural, onde as pessoas possam, de alguma forma, se acalentar, né, se acalmar, ter um momento de lazer. Então, nós precisamos fortalecer esses artistas do nosso território. Para isso, nós precisamos ser parceiros e colocar a Rede Brasilândia Solidária sempre ao lado de todos esses serviços. Daqui a poucos dias, nós vamos precisar dialogar forte sobre a questão da importância do esporte do nosso território. E também terá um papel muito importante assim que essa questão da pandemia entrar no outro patamar. Apesar, só para encerrar, apesar que eu vejo, desde ontem, vejo com muita tristeza as medidas que foram adotadas pelo governo municipal e estadual, porque todos os especialistas indicam que nós devemos ter, na próxima semana, um aumento brutal no número de contaminação e mortes no nosso território, por conta das medidas absurdas de liberar de forma irresponsável todos os serviços. Eu fico imaginando o que é que uma pessoa de bom senso pode fazer no momento desse num shopping center. Comprar um presente para a namorada, para o namorado, para sua mãe. Isso é uma coisa impensável do ponto de vista que ontem nós tivemos o maior número de mortes do estado de São Paulo por conta do coronavírus. Ok, e a gente está acompanhando também ali no nosso Facebook, quem está ligado, o pessoal aí entrando e mandando ver. Então, eu estou sem a possibilidade aqui de ver todo mundo, então eu não queria começar a falar nomes que estão aí se apresentando, mas tem uma que está aqui com a gente já, né? Tem várias pessoas mandando um alô para a gente. Então, muito obrigado a você que está sintonizado e acompanhando aí a nosso programa.
Chaves, continuando aí, vamos falar um pouquinho aí sobre a captação de recursos, da comunicação, que isso é muito importante para a gente poder manter uma rede funcionando, né? Sem isso, é quase impossível, né? Perfeito. Jussara, eu vou conseguir aqui destacar as pessoas que estão aqui conosco. Quero destacar aqui o Donato Dionísio, que está sempre com a gente, sempre acompanhando as nossas ações aqui na rede. Quero destacar a Leandra Cabral, todos os profissionais unidos contra a pandemia, muito bem. A Nilma Padilha, que tem um papel fundamental. A Nilma é uma jornalista que se dispôs a dar um suporte de assessoria de imprensa para a rede. Parabéns, Nilma, pelo seu trabalho, tem contribuído decididamente. E ela coloca a atuação importante de todos da rede, né? De novo, ela pede para que a gente lembre das costureiras voluntárias, viu, Carlos? Na hora que você puder, dá um alô aí das costureiras voluntárias, que é importante, né? E ela também pede para a gente lembrar, Jussara, de que o YouTube da rede tem diversos vídeos publicados por diversos artistas do território e fora dele, falando desse trabalho. A Natália Almeida fala que a rede tem um ótimo trabalho, tem dado visibilidade à região e dá os parabéns a todo mundo da rede, viu, gente? O José Antônio Oliveira diz: o coletivo da Rede Brasilândia Solidária faz um trabalho de grande importância na nossa região, parabéns aos envolvidos. A Elizabeth Alves, muito bom, Brasilândia Solidária, fazendo a diferença, comunidade da Brasilândia. A Elizabeth é a gerente da UBS do Jardim Guarani, né? Que é uma lutadora, está na frente aí da luta, sabe? Ela e todos os agentes de saúde, enfim, ela e todos os profissionais, todos os gerentes, estão todos de parabéns. Eu vou dizer, Jussara, se a gente não tivesse esses profissionais no território, nós estaríamos perdidos. Então, eu não canso de dar os parabéns a todos esses profissionais de saúde que estão dioturnamente na luta contra o corona. Sendo rapidamente aqui, falando da MF André Rodrigues do Alckmin, dizendo que importante a rede de solidariedade para todos nós. A Elisa, professora da PUC, que nos tem acompanhado, que tem feito um trabalho junto à equipe de comunicação, ao núcleo de comunicação, está dando parabéns pela live. Simone, também do núcleo de pessoas com deficiência, se colocando presente aí. Simone, que é uma lutadora também da educação. Também, e é isso, acho que um pouco Priscila também, que é a nossa conselheira tutelar, está aí a Priscila. Oi, Priscila, muito bom você aí. A Natália, já falei, Helena Pinheiro, o Ricardo Santa Cruz. Oi, Rede Brasilândia, boa noite, tudo bom? Como estão? Como fazer parte dessa mesma rede como membro e não como entidade, associação, movimento ou ONG. Então, ele está perguntando aqui como é que faz parte de forma direta. Nós temos que é uma boa questão, mas seja bem-vindo. Nos mande o seu celular, coloque na rede, mande pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai incluir você. Seja bem-vindo. Né? A Priscila dando os parabéns, a Márcia Bispo, alegria de estar com vocês, Rede Brasilândia Solidário, abraço a todos. Alice Figueiredo, nossa Alice, quanto tempo, a abertura do comércio e shoppings nesse momento é um absurdo, é isso aí. Gente, olha, tem muita gente aqui falando, viu? Então acho que, veja bem que interessante. Só para você, já que você começou a falar, então nós estamos atualmente já com 1.220 pessoas alcançadas, né? Nós já estamos com 188 pessoas no engajamento, 46 comentários, 19 compartilhamentos, gente. Tá muito que bom, maravilha. tá bombando. Tá bombando. Vamos lá, a rede. Vamos lá, legal. Gente, eu só queria fazer algumas coisas bem rápidas, Jussara, que é o seguinte, só para complementar um pouquinho mais as informações do que nós recebemos hoje de máscaras. Nós recebemos 100 mil máscaras do Banco da Ecoval, como o Carlos falou, mas nós recebemos 12.300 e poucas máscaras do Sou da Paz.
que entregou graciosamente para nós e nós estamos entregando para as entidades. E também recebemos 10 mil máscaras de Mensageiros da Esperança, que é uma ONG parceira aqui da rede. Gente, é fantástico essas entidades estarem conosco e contribuindo conosco aqui nesse processo de distribuição de redes, que é fundamental, que no momento, numa região onde o isolamento social ele é impossível, dado a grande densidade demográfica que nós temos aqui. Então, a máscara ela é uma ferramenta poderosa de combate ao corona, né? Só para a gente falar, né, Jabes, pode ser que podemos dizer assim que mais ou menos 60% da população da Brasilândia já ganhou uma máscara da rede, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Exatamente. E nosso objetivo é distribuir 500 mil máscaras. E nós estamos aqui compartilhando esse objetivo, e aquelas pessoas que podem nos ajudar, por favor. Eu quero dizer uma coisa aqui, nós recebemos uma doação, estamos para receber uma doação da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, de 1 tonelada de retalhos e também sobras de bobinas, para que a gente possa aí produzir, em média, aí, acho que umas 50 mil máscaras. Quero deixar aqui o meu agradecimento público à ABIT, por meio da Julieta, do senhor Sérgio e do senhor George também, que se dispôs a fazer isso essa semana que vem a gente já deve estar recebendo isso também. Então, aproveitando, eu já estou falando da captação de recursos, né, gente? A captação de recursos tem esse papel. A gente fez um post que está na internet, né, onde a gente indica lá o endereço para que a gente possa receber doações e uma conta bancária para receber depósitos em dinheiro, né? Esse trabalho está sendo feito, já vai fazer acho que mais de um mês, mais ou menos. A gente tem recebido essas doações e a gente agora está num processo de distribuição. Essa semana que entra, nós devemos distribuir as cestas básicas que nós já recebemos, transformar 70% desse valor que nós estamos recebendo em cestas básicas, para que a gente possa fazer a distribuição. No primeiro momento, gente, para aquelas entidades que não têm a possibilidade de ter um trabalho de captação eficiente nesse momento, e nós vamos lá socorrer e entregar essas cestas para essas organizações sociais. 20%, como o Carlos falou, nós estamos direcionando para que a gente possa ter produção de máscaras e para que essas grandes mulheres que se propõem a costurar essas máscaras possam estar conosco de alguma forma, né? E 10% a gente está direcionando para ações emergenciais que a rede necessariamente vai precisar, né? Acho que precisa falar um pouco também do núcleo de comunicação. Tem cumprindo o papel fundamental. O núcleo de comunicação tem colocado direto todas as informações, e são muitas, gente, são muitas. Imagine 30 organizações que fazem ações e que mandam essas ações para a rede, e o núcleo de comunicação pega essas informações, disponibiliza no Instagram, disponibiliza no Facebook. Então eu quero dar um salve aqui para todos o pessoal da comunicação, dar os parabéns, muito obrigado. Nós estamos na luta e a gente vai aprimorar cada vez mais, porque realmente a demanda de comunicação ela é enorme. Como é enorme a demanda de comunicação que a gente tem feito, que o Fábio tem aí desde o primeiro momento andado nas ruas aí, e nós precisamos falar o tempo inteiro do combate ao corona e da importância desse combate. Para finalizar, eu queria só falar uma questão aqui, que nessa linha da organização da rede, que nós estamos trabalhando e avançando para uma próxima etapa da organização da rede no território. Porque a gente já vai falar disso, né, Jabe? Já vamos falar, porque tem a juventude ainda, né? Tem a juventude ainda, né? É o núcleo da juventude que vem cumprindo um papel muito importante, né? Eu acho que tem que destacar esse trabalho da juventude aqui na rede, né? Verdade, gente. Eles desafiam, né? Eles estão desafiando, na verdade, algumas práticas que as lideranças têm, e essa juventude que está vindo aí vem com alguns desafios muito interessantes que ajuda nesse rosto, construir esse rosto da rede, né? Então, acho que a gente quer trazer aqui o núcleo da juventude com muito carinho
aqui no espaço da organização da rede, né? É verdade, fizeram a Núcleo de Juventude fez agora uma ação ali na Praça Marielle, que foi fantástica, e que já estão se preparando, já levantaram mais de, acho que 3 ou 4 praças, Jussara, para que eles possam fazer essas ações, né? E, por fim, eu não posso deixar de falar também do Núcleo da Assistência Social, que tem um desafio fantástico pela frente e que tem se reunido semanalmente para poder procurar a forma de como é que trabalha essa questão da assistência social no território, né? É um núcleo muito ativo e que tem tido reuniões semanais. Estão agora discutindo questões como levantamento de dados através de serviço de medidas socioeducativas. Nós precisamos alcançar essas pessoas também. Tem levantado também uma possibilidade de discutir a vinda do caminhão do Poupa-Tempo para o território para discutir essa questão de documentação, entre diversos outros assuntos importantes do território. Tem discutido, inclusive, a discussão de apresentação de lives também que possam ajudar os moradores do território durante esse período de isolamento social. Enfim, nós temos uma rede extremamente ativa, extremamente integrada, integrando cada vez mais na comunidade. E para encerrar... Como a gente viu, né? Então, Jabes e Carlos e Fábio, que estão aí, todo esse monte de gente que está acompanhando a gente, nesse curto prazo de tempo, né? Apenas 2 meses, a gente está entrando no 3º mês, a gente tem cumprido, né, uma meta de trabalho muito grande, né, dentro, né, cuidando aí da organização da rede, mas, ao mesmo tempo, olhando para fora, aquilo que o Fábio Ivo colocava, né, que a gente precisa cuidar para que essas questões das políticas públicas sejam efetivadas no território. E são muitas políticas públicas que poderiam ter sido feitas, né, que a gente poderia hoje estar dizendo, graças a essas políticas, a gente conseguiu diminuir, pelo menos, o número de mortes de pessoas infectadas, mas que não foram feitas, né, tem várias questões em pauta, né, que, infelizmente, faltou essa ação mais efetiva e organizada e coordenada da questão pública com a sociedade civil. Então, a rede tem cumprido esse papel de garantir todo esse trabalho que a gente acabou de fazer. Mas agora tem essa questão também que a gente precisa continuar essas ações. E o Fábio Ivo, e eu acho que você também já começaram a apontar que nós temos aí várias demandas, né, que nós temos que agora trabalhar, fortalecer e fazer com que se concretize no território. Então, a gente tem poucos minutinhos aí, vamos tentar ser bem, fazer uma síntese, tentar colocar essas demandas que a gente tem para o nosso território. Vamos lá, Fábio? Vamos. Eu acho que uma primeira ação que nós vamos trabalhar aí a partir de amanhã, nós vamos ver como vamos trabalhar isso internamente com a comunicação, mas é a questão do acolhimento das pessoas que já foram contaminadas e precisa ter um local para ser acolhido. Desde hoje tem um novo protocolo aí para ser implementado, com muito desafio no nosso território. Nós temos outras questões para ser encaminhadas, mas para que a gente para que a gente cumpra essa questão do nosso horário, eu queria só apontar 4 pontos específicos de questões que eu acho que é muito importante para a gente ir dialogando nos próximos momentos. O primeiro dele é essa questão do acolhimento das pessoas contaminadas, mas sem gravidade. O segundo, a questão que eu gostaria de destacar, é a questão da comunicação. A gente precisa manter. Nós, da Rede Brasilândia Solidária, conseguimos ter o maior número de horas de carros de som e trio elétrico da história da Brasilândia. Nós conseguimos colocar o maior número de faixas pelo mesmo tempo da história da Brasilândia e conseguimos o maior extensão nas grandes redes comerciais de televisão, num período de 60 dias, o maior número
da história da Brasilândia, falando de coisas positivas que estavam acontecendo na Brasilândia. Eu acho que isso é um feito da rede e de todo o grupo de comunicação da Rede Brasilândia Solidária. Ia destacar muito, nós temos hoje 22 costureiras trabalhando de forma voluntária, produzindo máscara para a nossa população. 22 costureiras, tenho ido na casa delas levar tecido, elástico e buscar máscara. É um trabalho fantástico que a gente precisa reconhecer esse grau de solidariedade. E, por último, queria aqui destacar uma questão pessoal. Muitos de vocês sabem que fiquei 8 anos no Conselho Tutelar, e isso faz com que eu conheça todas as ruas, todas as vielas da Brasilândia, todas as entidades. E de esse período que eu fiquei no Conselho, uma das coisas que eu gosto de lembrar, e me sinto feliz por isso, é que durante os 8 anos que eu fiquei no Conselho Tutelar, que foi o período que o Conselho Tutelar mais fez representação de políticas públicas para a nossa região, eu nunca assinei uma representação contra nenhum profissional de atendimento do nosso território, desde supervisores de educação, saúde e assistência, passando pelos coordenadores, pelos professores, pelos profissionais da área de saúde, que eu sempre entendi que esses profissionais são fundamentais e fazem para além do que é a sua obrigação. Então, é uma obrigação nossa, lideranças, trabalhadores e todos que atuam no território, atuar de forma conjunta, parceira e de forma linear, buscando alternativas para garantir políticas públicas para o nosso território. Olá, Jabes. Olha o microfone, Jabes. Senão você não fala para o povo, não. Gente, tem um recado aqui do José Antônio de Oliveira que eu não posso deixar de mandar, que é um recado tanto para o pessoal da comunicação como um recado para o pessoal da educação. Ele diz assim: hoje tive que fazer uma saída necessária e qual não foi minha surpresa, tinha mais gente na rua e, por incrível que pareça, várias pessoas sem máscaras ou penduradas no pescoço. Felizmente, a maioria estava usando. A consciência do nosso povo ainda tem que ser mudada e, nesse sentido, a educação tem que entrar com tudo nesse momento. Está aí um recado, muito obrigado, José Antônio. É um recado que ele manda para a comunicação, que a gente precisa trabalhar um pouco essa questão da comunicação, e para o pessoal da educação. Enfim, eu acho que é para toda a rede. Né? Muito obrigado. Eu queria falar de um aspecto só, que é um momento importante para nós, e a gente vai poder tratar disso diversas vezes aqui, mas é a etapa que nós precisamos entrar agora no Brasilândia Solidária. O primeiro momento foi fazer uma ação global em todo o território, falando para todo o território, sem distinguir um bairro do outro, sem discutir essa questão da microterritorialidade. Nosso próximo passo é a gente discutir ações territoriais por local, que hoje nós estamos pensando como é que nós vamos formatar isso. Vai ser dentro do território da UBS, onde a gente vai juntar o pastor, o padre, o pai de santo, a liderança comunitária, aquela senhorinha que faz campanha na sua rua para comprar cesta básica para aquela pessoa que ela entende que precisa. Vamos juntar essas pessoas do modo muito seguro, garantido isolamento, garantido a segurança, para que a gente possa pensar e ter um olhar mais próximo das pessoas, olhar para o território. Eu costumo sempre usar como exemplo ali o Jardim Guarani. É juntar as pessoas do Jardim Guarani, as lideranças do Jardim Guarani e pensar numa ação mais eficaz, mais eficiente, mais próxima, para que a gente possa entrar numa etapa onde mais pessoas possam vir para a rede, mais pessoas possam participar e mais cuidados a gente pode ter para essa população. Era essa informação que eu queria dar, Jussara. Eu quero registrar aqui a minha indignação com a atitude do governo
em permitir que se abra shopping, que se permitir que a população possa sair na rua para ir nesses locais de grande aglomeração. Vi fotos da 25 de março com pessoas com filas em frente às lojas para fazer compra, e com certeza nós vamos ter um resultado extremamente negativo. Nós, enquanto Rede Brasilândia Solidária, nós temos que se posicionar radicalmente contra esse tipo de ação, sem qualquer suporte, sem qualquer orientação objetiva, que vem trazer, sim, muito mais infectados para o nosso território. E para finalizar mesmo, nós precisamos dialogar também, viu, gente? Acho que é um desafio nosso com o pequeno, micro, comerciante no nosso território. É essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Vamos ouvir o Carlos. Ô, Jussara, eu queria, antes de mais nada, reforçar o que o Fábio falou. Agradecimento para essas mulheres guerreiras da saúde nossa, né? Tive a oportunidade de ir lá na Terezinha, no Guarani, né? E é impressionante o trabalho dessas profissionais da saúde, das nossas UBSs aqui. Parabenizar a todas elas, né? Como o Jabes falou, o pessoal nosso da comunicação, né? O nosso povo da juventude. Mas eu queria destacar, Jussara, duas coisas importantes. Nós fizemos o nosso primeiro ato no Hospital da Brasilândia, né? E nós queremos pressionar o prefeito para que ele abra 100% dos leitos, 100% do hospital funcionando. É igual greve, a gente vai fazendo devagarinho, a gente vai aumentando. Então, nós fizemos um primeiro ato. Se esse ato ainda não foi suficiente para fazer com que a prefeitura coloque à disposição da população 100%, nós vamos continuar ampliando esse tipo de ato e queremos contar com todo mundo que está ouvindo a gente aqui para pressionar a prefeitura para colocar esse hospital a serviço da nossa população. E queria corroborar... Não te interrompendo, Carlos, mas é isso. O pessoal hoje ligou aqui na rádio dizendo que o hospital está lotado de leitos, né? E nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que o hospital está com menos metade da sua capacidade em funcionamento. Então, acho que você fala uma questão que a gente precisa exigir que seja implantado, que seja imediatamente, né, liberado todos os leitos previstos para essa unidade, para esse hospital, né? Nós queremos contar com todo mundo que está aqui ouvindo a gente para que ajude a gente nessa pressão. A gente sabe que governo é assim, igual panela de pressão. Quanto mais pressão bota, mais do lado do povo ele vai ficando. Tem que botar pressão nisso aí. E segundo, essa questão que o Fábio e que o Jabes colocam, sobre esse absurdo, né, do prefeito e do governador de São Paulo colocar o dinheiro acima da vida, colocar shopping para funcionar, comércio para funcionar, nós queremos dizer que nós fizemos uma reunião essa semana, na terça-feira, nós quatro aqui, nós estivemos participando, né, o Fábio Ivo não esteve, mas já tem uma segunda reunião marcada na terça-feira com os outros territórios da cidade. Nós estamos conversando com os companheiros de Heliópolis, companheiros de Paraisópolis, os companheiros do Butantã, os companheiros da Zona Leste, e nós vamos também ter uma ação conjunta dessas periferias para poder fazer enfrentamento e pressionar essa prefeitura que só está ouvindo os empresários e aqueles que têm dinheiro. E nós queremos que a prefeitura esteja a serviço de quem mais precisa, que é essa nossa população. Então, queria aqui agradecer muito aí o apoio de todo mundo, pedir para que vocês contribuam com a nossa rede, seja doando máscara, seja doando tecido, seja doando recurso, as cestas básicas, que tem sido importante, mas nós queremos convidar você para que venha fazer parte dessa rede Brasilândia Solidária. Agradecer essas costureiras maravilhosas que a gente tem, as do CAPES, essas companheiras costureiras que estão sendo voluntárias, essas senhoras, pessoas de fora da nossa região, as nossas bordadeiras da resistência, tanta gente boa aí que está com a gente. Vamos continuar junto, que a Brasilândia só vai ser melhor se tiver também uma atuação nossa diferenciada para exigir que todo mundo tenha dignidade, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o nosso país. Valeu, gente. A gente quer agradecer, já pedir desculpa aos nossos internautas, né? Estamos aí com 9 minutos já adiantado do horário de 1 hora, mas acho que valeu a conversa, né? Esse aqui é apenas o início. Nós teremos todas as quintas-feiras à noite, às 20 horas, conforme foi aí combinado, né? No grupo da comunicação. Às 15 horas nós teremos essa live aqui por este canal, pela Facebook da Rádio Cantareira e na página
da Rede Brasilândia Solidária. E também a gente está convidando que outros portais, outros Facebook também que quiserem engrossar essa rede para divulgar. Quanto mais gente compartilhar, é melhor para a gente colocar as ações que acontecem aqui na nossa querida Brasilândia para o mundo, né? Então, desde já, agradecer a todos. Um monte de gente entrou aqui. Não deu, gente. Eu acho que pede desculpa, porque é muita gente que entrou deixando um recadinho no chat aí. E nós vamos com carinho agora, depois olhar, vai ficar registradinho aí, e vamos dialogando e conversando com vocês. Então, agradecemos a cada uma, né, que entrou aí, deixou seu recado, compartilhou com a gente, né, deu apoio e, de certa forma, está abraçando essa proposta. Então, como diz o Carlos, pode vir, tem muito trabalho na rede para fazer, vocês viram que as demandas que nós temos na Brasilândia são muitas, e a gente só aqui focou algumas dessas demandas. Nós aqui temos o problema da moradia, nós temos o problema saneamento básico, a gente tem o problema da fome, que está aí bem estampada e que vai ficar pior, nós temos problemas da coleta do material reciclável, e assim vai, ó. Nós temos, aqui sempre a gente tem problema de dengue, esse ano que não está se falando, mas a gente sabe que muita gente está infectado com a dengue aqui no pedaço. Então, assim, tudo isso a gente agradece a cada um e a cada uma, e de um modo muito especial a vocês três que ajudaram a fazer isso. E a Rádio Cantareira, viu, Jussara? Parabéns aí, agradecer a Rádio Cantareira. Eu queria só registrar que eu esqueci de falar. Eu queria só registrar a questão das pessoas em situação de rua. Essa é uma ação que a gente está se organizando, que também queremos cuidar das pessoas que estão em situação de rua. Isso, garantir dignidade a todos. E que é um número bem, bem expressivo, e que a gente também, como as pessoas com deficiência, às vezes a gente vê isso de uma maneira de invisibilidade, né? Só vê as pessoas andando por aí, mas não sabe a situação de cada um. O indicativo de 500 pessoas em situação de rua. Muita gente. O indicativo é que seja 500 pessoas em situação de rua. É muita gente para um território como a Brasilândia. Então, gente, muito, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Próxima quinta-feira, a gente está aí ajustando o tema. Mas parece que tudo indica, nós vamos falar sobre essa questão de emprego e renda, do estudo do Observatório da Metrópole, que estão fazendo o lançamento aí dessa pesquisa, e porque é uma questão muito urgente a gente ajudar as pessoas a garantir essa questão da renda, né, da renda mínima, de um jeito de você sobreviver, porque senão não tem como. Obrigado, Fábio Ivo, obrigado, Jabes Campos, obrigado, Carlos Cordeiro, obrigado a todos e a todas que acompanharam o nosso trabalho, e obrigado especial ao Alberto dos Anjos, que está aí na técnica escondidinho, cuidando que tudo saia direitinho, aí fazendo as legendinhas. Então, obrigado ao nosso amigo Carlos, o Alberto dos Anjos, que está aí na casa dele, claro, cuidando aí do nosso trabalho. Um abraço a todos e até a próxima quinta. Parabéns, Jussara, muito bom, parabéns, toda a equipe aí, viu? Muito bom. Valeu, Alberto.